Clint Eastwood, John Wayne, Gary Cooper, James Stewart, Sam Elliott. A gente se acostumou a ver esses atores interpretando homens solitários, rápidos no gatilho e capazes de se vingar ou de fazer justiça no gênero de filme que foi, por décadas, o mais assistido. Muito antes dos filmes de heróis lotarem as salas de cinema e de crianças se fantasiarem de super-herói, era o gênero do Velho Oeste que atraía multidões e inspirava as fantasias dos meninos. Normalmente esses eram filmes que contavam a história de homens corajosos e destemidos que enfrentavam os desafios da fronteira americana, um lugar onde a lei era determinada muito mais pelas armas e coragem pessoal do que por qualquer sistema judiciário formal. Esses filmes ambientados entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX não apenas refletiam as lutas e desafios de uma nação em formação, mas também cultivavam o mito do homem autossuficiente que conquista a terra selvagem e inóspita com força e determinação. A estrutura narrativa dos filmes de Velho Oeste frequentemente girava em torno de conflitos entre personagens arquetípicos, o herói solitário versus o fora da lei desonesto, comunidades pacíficas que são ameaçadas por bandidos e conflitos entre colonizadores e povos indígenas. O cenário era tipicamente a vasta e inexplorada paisagem americana com suas desérticas planícies, montanhas rochosas e pequenas cidades isoladas. Estilisticamente, o gênero do Velho Oeste era marcado por elementos visuais icônicos, vastas paisagens abertas, duelos ao pôr do sol, confrontos em ruas poeirentas de cidades fronteiriças e o constante tema da jornada tanto física como moral dos seus personagens. A música também desempenhava um papel muito importante com trilhas sonoras que evocavam a grandiosidade e a solidão da fronteira americana. A narrativa dos filmes de Velho Oeste frequentemente explorava temas de honra, justiça, redenção e a busca pela liberdade. Embora o herói do Velho Oeste muitas vezes operasse à margem da lei, seus motivos eram tipicamente nobres. Ele lutava contra a corrupção, defendia os indefesos e buscava justiça, mesmo que isso significasse tomar a lei nas suas próprias mãos. Esses filmes ofereciam ao público uma visão idealizada da masculinidade e do heroísmo, ancorada em valores como coragem, autossuficiência e integridade. E eu poderia aqui tentar fazer um argumento de que o Velho Oeste foi morrendo aos poucos por conta da mudança na perspectiva social com relação ao que é ser masculino, a masculinidade, mas esse argumento seria fraco porque ele não reflete a realidade. O fato é que, apesar do Velho Oeste, dos filmes de Velho Oeste terem morrido por várias décadas, o herói do Velho Oeste sobreviveu e foi transportado para os filmes de ação e filmes policiais das décadas de 70 a 90. Se você for analisar os personagens mais icônicos dos filmes de ação da época, você vai perceber que existe muito do herói do Velho Oeste nele. Mas então por que o gênero praticamente desapareceu por décadas e como que ele está voltando à moda? E daqui a pouco eu vou te dar uma lista de filmes e séries excelentes que estão explorando tanto o Velho Oeste como também o Novo Oeste, mas primeiro, vamos falar sobre a morte do gênero. Não é que as pessoas se cansaram da personalidade do herói. Elas se cansaram basicamente do cenário. De fato, o cenário dos filmes de Velho Oeste pode ser bem repetitivo. A partir da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande boom de migração dos americanos das cidades do interior para os grandes centros urbanos. E agora, nesse novo ambiente, as pessoas estavam ansiosas por ver mais histórias que eram representativas do local onde eles moravam, histórias que se passavam nas cidades, ao invés do interior inóspito dos Estados Unidos. Então o que aconteceu foi que o herói teve que mudar de lugar. Muitas das histórias que a gente vê nos filmes de ação dos anos 70 em diante, elas possuem as mesmas características e a mesma estrutura do Velho Oeste. Um homem solitário, mas muito competente, é chamado para resolver um crime ou para salvar uma pessoa. Ele passa por vários desafios, no caminho mostra suas habilidades e no final você sempre tem o grande desafio, o tiroteio, onde aquele que é o mais rápido no gatilho acaba ganhando. Então, o Velho Oeste pode ter morrido como cenário, mas ele permaneceu como estrutura narrativa, porque a estrutura narrativa dele é muito divertida e funciona. Mas por que hoje nós estamos vendo tantos filmes e séries que estão sendo produzidos e refletindo
o interior dos Estados Unidos, retratando aquilo que é definido por muitos como sendo o Novo Oeste. Uma palavra apenas: nostalgia. Muitas pessoas basicamente se cansaram de ver as mesmas histórias, contadas no mesmo ambiente, nas cidades lotadas, movimentadas, a bagunça da cidade, e essas pessoas estão mais interessadas agora em ver novamente o interior, estão com saudades do cenário, da vida pacata e principalmente do herói à moda antiga. Então, nós temos o Novo Oeste. No caso do Novo Oeste, a proposta não é replicar o cenário da época do Velho Oeste, mas mostrar os novos conflitos que o Oeste americano enfrenta hoje. No século XIX, o problema eram as disputas territoriais com as tribos indígenas, eram os foras da lei, roubo a trem, sequestro de donzelas. Mas o Novo Oeste, ele vai lidar com problemas atuais que o Oeste americano enfrenta. E como um fã do Velho Oeste, eu tenho acompanhado de perto o movimento do Novo Oeste, e eu posso dizer que tem muita coisa legal sendo produzida e vai por mim, vale a pena conferir, e eu já vou citar algumas delas. Algumas dessas histórias, elas subvertem as expectativas que a gente tem do que seria o Velho Oeste. Outras vezes, elas mantêm basicamente os mesmos elementos e, sendo bem feito, qualquer uma dessas abordagens pode dar muito certo. Então, aqui estão as minhas principais sugestões para você poder entender o movimento do Novo Oeste ou do Velho Oeste reformulado e se divertir bastante. Lembra? Novo Oeste é a retratação do Oeste atual americano com suas disputas atuais e Velho Oeste é uma nova visão sobre o que aconteceu no Velho Oeste. Filmes e séries, começando com filmes, essa lista vai abordar apenas histórias lançadas a partir de 2007 para cá. E você já vai entender por que esse ano tão arbitrário, 2007, foi usado por mim, porque teve algo muito importante nesse ano. E para mim é impossível começar essa lista sem citar aquele que eu considero o maior nome da atualidade do Novo Oeste, que é o Taylor Sheridan. Muito do que eu vou citar aqui, na verdade, foi escrito ou até mesmo dirigido por ele, e um dos melhores filmes que ele fez, sem dúvida, é A Qualquer Custo, de 2016, que conta a história de dois irmãos que estão desesperados para tentar salvar a fazenda da família e que então decidem traçar um plano muito arriscado para fazer isso. O que mais me agrada nesse filme são os dilemas morais, que são muito bem trabalhados. O filme tem um ritmo bom, tem bons diálogos. O Taylor Sheridan, ele é bem conciso em não ser muito expositivo, ele odeia exposição e faz com que o enredo seja bastante inteligente. Aliás, foi indicado a 4 Oscars. Filmaço. E talvez você conheça este meme. Esta é uma cena do filme A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen, que são conhecidos por criarem personagens bem excêntricos e marcantes. O legal desse filme é que você tem 6 histórias que se passam no Velho Oeste e que contém aquele humor negro bem característico dos irmãos Coen, que satiriza o gênero e os ideais do Velho Oeste. E talvez você nem tenha pensado nisso, mas Os Assassinos da Lua das Flores é um filme de Velho Oeste que é contado na perspectiva dos indígenas. Normalmente a gente tem essas disputas territoriais sendo mostradas na perspectiva do homem branco, mas nesse caso vemos os indígenas sofrendo com os ataques e o assassinato misterioso de vários membros das suas tribos por conta justamente de pessoas que estão tentando pegar as suas terras. É um filmaço muito bom, pena que não ganhou nenhum Oscar, porque merecia. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre ele, que eu vou deixar aqui no card, onde eu analisei tanto o filme quanto o livro, que é um dos melhores livros de não ficção que eu já li na minha vida. O Regresso também é um filme do gênero de Velho Oeste e é uma das melhores atuações do Leonardo DiCaprio e é o filme que deu para ele o seu primeiro Oscar e que tem uma história extremamente forte. O nível de angústia que esse filme consegue gerar no espectador é assombroso. É uma história de vingança, baseada em fatos reais, e que tem um homem deixado para morrer após ser atacado por um urso. Provavelmente você já viu esse filme. É bem provável que você ainda não tenha visto, mas se por algum motivo você ainda não viu esse filme, confere porque vale muito a pena. Um dos meus preferidos, eu tenho que tomar agora muito cuidado para falar dele, porque eu não quero te dar spoilers, é Old Harry. O Retorno da Lenda. Fuja de spoilers, fuja, porque esse é um filmaço. Eu só te digo o seguinte, é um filme no estilo antigão, com um personagem que tem um mistério, e o mistério dele é muito legal, e esse personagem é muito legal. É um protagonista que você vira fã, que você torce, enfim. Se você ainda não viu, tá na Netflix,
Não estraga, não veja spoiler, só confere e tenho certeza que você vai gostar. Agora, Terra Selvagem também é roteirizado e dirigido pelo Taylor Sheridan e foi tão bom que vai ter continuação esse ano. E se você ainda não viu o primeiro, corre que ainda dá tempo de se inteirar sobre esse ambiente para você se preparar para o segundo. O filme conta a história de um caçador experiente que se junta a uma agente do FBI para tentar desvendar a morte de uma jovem numa reserva indígena de Wyoming. É um suspense que consegue te manter preso do começo até o fim, com uma história muito bem contada, um ritmo legal e eu realmente estou ansioso pela continuação. Aliás, o Velho Oeste é um gênero que o Tarantino sempre usa referências e subverte e coloca elementos nos seus filmes, mas 2 deles retratam justamente o ambiente do Velho Oeste. O primeiro, claro, Django Livre, um filme que empresta o nome do clássico filme Django, de 66, com Franco Nero, com aquele personagem icônico que carregava um caixão contendo uma metralhadora e que vai atrás dos assassinos da sua mulher. Na versão do Tarantino, o Django é um ex-escravo que tem que libertar sua esposa das mãos de 2 dos maiores vilões do cinema, Calvin, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e Stephen, interpretado pelo Samuel Jackson. Geniais, fiz um vídeo exclusivo, inclusive, só sobre esses 2, porque são grandes vilões. Tarantino também fez Os Oito Odiados, que reúne personagens típicos de filmes do Velho Oeste durante uma nevasca, e eu gostei bastante também. E de Paul Thomas Anderson, você também tem Sangue Negro, que também pode ser considerado um filme de Velho Oeste, muito diferente em vários sentidos do que a gente está acostumado a ver do gênero, e que foca na jornada de um vilão, um homem ganancioso e cruel, com uma interpretação simplesmente perfeita do Daniel Day-Lewis e do Paul Dano. E bem mais recente você também tem Vingança e Castigo com o Idris Elba, que é um dos meus atores favoritos, junto com o Lakeith Stanfield, e que tem uma trilha sonora maravilhosa e uma história bem divertida. E claro, ainda pensando em filmes, a gente tem o excelente Onde os Fracos Não Têm Vez, lançado em 2007, que simplesmente ressuscitou e reinventou o gênero. O filme é um dos meus preferidos de todos os tempos, o melhor dos irmãos Coen. E na terça vai ter um vídeo especial sobre esse filme, também sobre o livro que inspira esse filme e sobre o que está por trás da mente de um dos maiores vilões de todos os tempos, que é o Anton Chigurh. Agora, falando de séries, a lista também é muito boa. Se você ainda não assistiu Yellowstone, você está perdendo um dos melhores universos cinematográficos da atualidade. Eu ainda gostaria de fazer um vídeo exclusivo só sobre o Taylor Sheridan, porque eu acredito que ele é um excelente roteirista. E no universo de Yellowstone, você começa com essa família, que é dona de um rancho gigantesco em Montana e que é cobiçado por todo mundo. Empresários, reservas indígenas, governo, empreiteiras, todo mundo quer pegar esse rancho e o John Dutton tem que lutar contra o mundo inteiro para manter as terras nas mãos de sua família. Tem drama familiar, personagens femininas muito boas, reviravoltas. O primeiro episódio é longo, tem cerca de 2 horas, porque eles reúnem 2 episódios em um só, mas eu te garanto que vale a pena. Quando você se inteira sobre a história, você não quer mais abandonar. E você quer saber até mesmo dos antepassados desse pessoal, porque o Taylor Sheridan, eu vou mencionar aqui brevemente, ele fez várias outras séries correndo em volta dessa história. 1883 é sobre os ancestrais do John Dutton e vai ter uma das melhores protagonistas femininas da atualidade, que é a Elsa. 1923 tem o Harrison Ford e já tem segunda temporada agendada, porque a primeira foi boa demais. E esse ano ainda você tem previsto 1944, 6666, e não se preocupe, tem nada a ver com 666, tem um 6 a mais e esse é um número do rancho, um dos maiores ranchos dos Estados Unidos, com cerca de 140 mil hectares, e o também sem data de lançamento ainda 2024. Taylor Sheridan gosta de colocar números e datas no título das suas séries, o que facilita bastante. Saindo do mundo do Taylor Sheridan, você tem a Emily Blunt, que fez uma minissérie muito boa chamada A Inglesa, que está disponível no Max, que conta também a história de vingança de uma mulher que está atrás do homem que matou seu filho. Agora, quando o assunto é Novo Oeste, nenhuma série me cativou tanto como Justified. Muita gente não assistiu essa série, que foi finalizada em 2015 e teve um dos melhores protagonistas e também antagonistas. E apesar de ter sido finalizada com um final muito bem feito em 2015, ela retornou como minissérie no ano passado com Justified, Cidade Primitiva, e continua muito boa. Essas são histórias que valem a pena conferir, porque elas ou renovam o Velho Oeste ou trazem o Novo Oeste pra gente ver quais são os novos dilemas. Mas, pra mim, aquela que faz a divisão de águas realmente na forma como aborda isso, pela profundidade e complexidade,
é sem dúvida onde os fracos não têm vez. Então na terça-feira teremos esse vídeo que estará aqui nesse card quando estiver disponível. Por enquanto, recomendo que veja este vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.